Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu gostaria de mergulhar com vocês em uma das leituras mais impactantes que eu fiz recentemente, que foi A Biblioteca da Meia-Noite, de acho que é Yeck que fala. Essa foi uma leitura que me deixou profundamente reflexiva, porque é aquele tipo de leitura que a gente acaba encontrando quando a vida tá cheia de arrependimentos silenciosos, de comparações, daquela sensação estranha de que talvez a gente tenha pegado o caminho errado. E antes de continuar, eu preciso dar um aviso importante. Como eu vou falar sobre o impacto que o livro teve sobre mim, inevitavelmente eu posso acabar dando alguns spoilers. Então, se você não gosta disso, minha recomendação é que você leia primeiro e depois venha aqui para a gente refletir juntos. Agora, se você não liga para spoilers, talvez essas reflexões despertem uma curiosidade em você para ler o livro, sabe? Uma vontade ainda maior. E o livro começa em um lugar totalmente desconfortável, onde a Nora, ela tá num momento profundo de desespero e uma sensação de fracasso absoluto, chegando no seu limite e decidindo tirar sua própria vida. Mas ao invés dela encontrar o fim como ela esperava, ela se vê numa biblioteca misteriosa, a Biblioteca da Meia-Noite, onde cada livro representa uma vida diferente que ela poderia ter vivido se tivesse feito escolhas diferentes. É como se o universo não só tivesse lhe dado uma segunda chance de viver, mas também de experimentar todas as versões de si mesma que nunca existiram. E quantas vezes não pensamos, e se eu tivesse escolhido outro caminho? A Nora, ela não precisa imaginar. Ela pode viver essas alternativas. Pode ser a nadadora olímpica que ela desistiu de ser, a musicista que abandonou a carreira, a esposa do homem que cuidou da sua mãe. Cada livro abre para ela uma nova realidade completa, cheia de memórias, relacionamentos e suas próprias consequências. Enquanto eu lia, eu me peguei pensando quantas vezes a gente olha para nossa própria vida como se ela fosse uma versão mal executada de algo que poderia ser grandioso. Quantas vezes a gente acredita que a felicidade está sempre em uma outra escolha que não fizemos. Mas aqui está o ponto crucial que eu quero que vocês guardem desde já. Essa não é uma história para encontrar a vida perfeita. É sobre entender o que significa estar vivo, com tudo o que isso envolve, seja as nossas escolhas, perdas, limites e imperfeições. É interessante que a Biblioteca da Meia-Noite existe exatamente à meia-noite, nesse linear entre um dia e outro, entre a vida e a morte, entre o que foi e o que poderia ter sido. Além disso, a Nora encontra a Mr. Elm, que é a biblioteca da escola da Nora na sua infância. Nesse lugar, ela é como uma guia para a protagonista, que representa exatamente aquela voz sábia que todos nós temos ou deveríamos ter dentro de nós, que nos faz lembrar de que ainda dá tempo, de que ainda há escolhas a fazer. E aqui está algo profundamente impactante para mim. A bibliotecária, ela deixa claro que a Biblioteca da Meia-Noite é um lugar de possibilidades. Não de fantasma, caveiras ou mortes, mas de escolhas. A morte, ela fala que é o oposto disso, que é a ausência da escolha, o fim das possibilidades. Enquanto estamos vivos, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda temos a capacidade de escolher. Podemos escolher ficar ou tentar, ou até mesmo simplesmente mudar de direção. Isso me fez pensar em como a nossa cultura trata a ideia de caminho não escolhido. Romantizamos demais a vida que não tivemos. Achamos que se tivermos feito aquela escolha, tudo seria melhor. Quem nunca pensou isso mentalmente? Ficamos reescrevendo o passado, imaginando como tudo seria se eu tivesse, por exemplo, aceitado aquele emprego, ou continuado aquele relacionamento, mudado de cidade, ou até mesmo insistido em um sonho. Mas a verdade que o livro revela, página após página, é que toda escolha vem com seu conjunto de desafios, arrependimentos e imperfeições. Não existe a vida perfeita esperando por nós em alguma prateleira alternativa. Existe apenas a vida que estamos vivendo agora,
com as suas complexidades. O livro nos mostra que o mito da vida perfeita não existe. Nora tenta viver várias versões de si mesma e ainda assim sempre falta algo. Em cada uma dessas vidas, por mais glamurosa que ela seja, há sempre um vazio que ela não consegue preencher. Isso conversa muito com o que a gente vive hoje, onde as redes sociais vendem recortes das vidas ideais o tempo todo. A gente compara o nosso bastidor com o palco de outro que simplesmente acaba concluindo talvez que a gente falhou. Vemos conquistas, viagem, relacionamentos perfeitos, mas nunca vemos as brigas que acontecem fora da câmera, os sacrifícios invisíveis que sustentam aquela imagem, ou até mesmo como aquela pessoa realmente se sente. O livro me fez refletir que a vida ela carrega perdas, que toda escolha ela pode fechar portas e que não existe um caminho sem uma renúncia em si. E talvez o problema não seja a vida que temos, mas as expectativas irreais que colocamos sobre ela. Esperamos que a vida possa nos dar tudo: uma segurança, aventura, reconhecimento, privacidade, liberdade e até mesmo talvez um pertencimento. Mas a realidade é que toda escolha vem com a sua renúncia. O autor ele ainda escreve que cada vida contém milhões de decisões, algumas grandes e outras pequenas, mas cada vez que uma decisão é tomada, em detrimento de outra, os resultados são diferentes. Ocorre uma variação irreversível, o que, por sua vez, leva a outras variações. Você escolhe tomar café um dia ao invés de chá. E parece talvez irrelevante, certo? Mas talvez naquele dia o café te deixou mais acordado. Você trabalhou mais rápido, terminou sua tarefa meia hora antes, resolve dar uma volta, encontra alguém na rua, puxa a conversa e 6 meses depois, essa pessoa é fundamental na sua vida. Ou talvez não. Essa escolha não levou a nada perceptível. Mas o ponto é que ela gerou uma variação. Essa variação levou a outras variações e assim por diante, como ondas se expandindo infinitamente num lago. Isso acontece com todas as decisões que a gente tomar, seja as grandes, como casar ou não casar, aceitar um emprego ou não, mudar ou não de cidade ou qualquer outra grande decisão que a gente entende realmente como um divisor de água. Ou também com as nossas decisões pequenas, como o que você escolhe não fazer hoje, a pessoa que você decide não puxar conversa, o curso que você não fez, o livro que você não leu. Cada não também que a gente escolhe também gera suas variações. E às vezes a gente fica preso num ciclo mental de nossa, já é tarde demais para mim, eu já desperdicei todas as minhas chances. E o que o livro mostra é que talvez não. Enquanto você está vivo, você está gerando novas variações. A próxima escolha que você fizer, por menor que ela seja, pode iniciar uma nova cascata de possibilidades. Isso me fez pensar quantas vezes paralisamos esperando pela decisão perfeita. Aquela que não vai gerar nenhuma variação negativa. Mas essa decisão ela não existe. Toda escolha vai gerar variações imprevisíveis. O livro ele ainda foca muito no arrependimento, quase até como uma pessoa dentro da história, sabe? Ele te paralisa, pesa, suga sua energia. Nora ela é movida inicialmente somente pelos arrependimentos, pelas coisas que ela não fez, pelas palavras que ela não disse, pelos caminhos que ela abandonou cedo demais. Ela carrega cada si como se fosse pedras nas suas costas, convencida de cada escolha errada que ela fez, sabe? E quantas vezes a gente usa o arrependimento como prova de que não merece ser feliz agora? Como se o passado tivesse autoridade sobre o nosso presente. Como se a pessoa que éramos há 5, 10 anos atrás tivesse o direito de decidir quem somos hoje e o que vamos fazer hoje. O livro mostra que o arrependimento ele é como uma prisão que construímos para nós mesmos. Não são as escolhas erradas que nos aprisionam, é a nossa incapacidade de fazer as pazes com as consequências das nossas escolhas. O livro me fez pensar que o arrependimento só é útil quando vira aprendizado. E viver presa ao que eu poderia ter sido me impede, talvez, de continuar cuidando de quem eu sou agora.
É como se eu estivesse sempre olhando para trás, para as vidas fantasmas que nunca existiram, enquanto a vida real está acontecendo bem na minha frente e eu não estou dando a devida importância para ela. Nora descobre que cada vida perfeita que ela imaginou sempre vai carregar com si novos arrependimentos, novos excessos, novos caminhos não escolhidos. Isso sugere que não existe uma versão da sua vida onde você não vai se arrepender de algo ou onde vai achar que toda decisão foi 100% certa. O arrependimento não é sinal de que você falhou. É sinal de que você viveu, escolheu e se arriscou. E no final do livro, há uma parte bem impactante que mostra a Nora refletindo sobre tudo isso que ela viveu com a Biblioteca da Meia-Noite. E nessa parte ela fala que é fácil a gente se lamentar das vidas que não estamos vivendo. Fácil desejar que tivéssemos tido outros talentos, dito sims diferentes para outros convites, outras ofertas. É fácil desejar ter trabalhado mais, viajado mais, amado mais, cuidado melhor das finanças, ter sido mais popular. Não existe esforço em sentir falta dos amigos que não fizemos, do trabalho que não realizamos, das pessoas com quem não casamos e dos filhos que não tivemos. Não é difícil se ver através da lente de outra pessoa e desejar que você fosse todas aquelas versões caleidoscópicas de você que elas queriam que você fosse. Isso é muito verdade. É absolutamente fácil se lamentar porque não custa nada, não requer ação, não requer risco, não requer que eu saia assim da minha zona de conforto. E a gente passa horas, dias, anos imaginando como seria a nossa vida se a gente tivesse feito escolhas diferentes e simplesmente isso não muda nada da nossa versão atual. Você continua na mesma vida, mas você acaba envenenando ela com seu lamento constante. E ainda tem uma parte que ela fala que é sobre sermos as versões que nossos pais queriam, além disso ser a versão dos nossos amigos tanto admiram, ainda ser uma versão respeitada profissionalmente e também gostaria de ser aquela versão romantizada também no combo, né? E por que não também ter um sucesso financeiro aí na minha mesma versão? Mas enquanto você está tentando ser todas essas versões simultaneamente, o que não é possível, ao mesmo tempo você não está conseguindo ser nenhuma delas, tipo individualmente, e talvez também não consiga ser nem a sua própria versão, porque você está muito preocupado com todas essas versões e acaba apenas só existindo nessa névoa de insatisfação constante. Nora ela ainda conclui que o problema não são as escolhas que ela fez necessariamente, ou aquelas que deixou de fazer. O problema é o arrependimento que ela permite que defina a sua vida de agora. O arrependimento que faz ela encolher, diminuir a capacidade do presente, de transformar você como seu próprio inimigo. Quando ficamos presos ao arrependimento, não conseguimos aproveitar o que temos. Vivemos nos comparando com o que poderia ter sido, nos punindo, nos sentindo menos do que deveríamos ser. Isso não só afeta nossa relação consigo mesmo, mas também a forma como a gente se conecta com os outros, nos impedindo de celebrar nossas conquistas, de viver momentos felizes por inteiro, de dar e receber amor de uma forma plena. Porque existe uma diferença enorme entre reconhecer o que você gostaria que fosse diferente e deixar que esse desejo consuma a sua capacidade de viver a vida como ela realmente tem que ser vivida, sabe? A bibliotecária ela ainda ensina que a única maneira da gente aprender a viver é vivendo. A gente passa boa parte da vida tentando aprender antes de viver, planejando demais, analisando demais, esperando ter a certeza para tomar uma atitude. Mas é como se a versão sua hoje precisasse viver para ser essa versão, sabe? Não dá para ela ser ensaiada antes. E essa frase, ela acaba desmontando toda a nossa ilusão. Ela mostra que não existe um aprendizado teórico sobre a nossa vida, que não dá pra gente aprender o que é amor sem amar, que não dá pra aprender sobre a perda sem perder, que não dá pra ter coragem sem sentir medo. A vida ela não é um curso preparatório para algo. Ela é o próprio campo da experiência, sabe?
Nora por dezenas de vidas diferentes, ela percebe que a experiência vivida só poderia ensinar aquilo que ela viveu. Ela não aprende lendo sobre essas vidas, sobre imaginando como elas poderiam ter sido. Ela precisa estar literalmente dentro delas para sentir a essência de cada escolha, o peso de cada consequência, o sabor da alegria, sabe? E também cada dor. O livro me faz refletir quantas vezes a gente se culpa por não ter sabido antes. Por que eu não percebi isso antes? Por que eu não fui mais sábia? Por que eu deixei isso acontecer? Mas como saber se eu não tivesse vivido aquilo antes, sabe? Faz parte de toda nossa autocobrança ser injusta, porque a sabedoria ela só vem com a experiência. Viver envolve errar. E errar não é o oposto de aprender, é parte dele. É o terreno onde o aprendizado realmente acontece. Cada erro da Nora, cada vida que não funcionou como ela esperava, a ensinou algo que, de alguma forma, esse conhecimento só poderia existir se ela tivesse vivido. E ela ainda nos lembra que, obviamente, a gente não pode estar em todos os lugares. Não podemos conhecer todas as pessoas, nem fazer todos os trabalhos. Mas muito do que sentimos em qualquer vida está disponível para todos nós. Não precisamos jogar todos os jogos para saber qual é a sensação de vencer. Não precisamos ouvir cada canção composta no mundo para entender o que é a música. Não precisamos ter experimentado todas as variedades de uva de cada vinhedo para sentir o prazer de um vinho. E ela ainda conclui que precisamos ser somente uma pessoa. Precisamos apenas sentir a nossa existência. Não precisamos fazer tudo a fim de ser tudo, porque somos infinitos e enquanto estivermos vivos, carregamos em nós um futuro cheio de possibilidades. Logo, somos infinitos, agora como somos, não quando conseguirmos aquela promoção, não quando nos tornarmos aquela pessoa, não quando encontrarmos nosso par perfeito ou finalmente realizarmos o sonho da nossa vida, mas agora, na nossa imperfeição, na nossa incompletude, na nossa vida comum, carregamos em nós um futuro de possibilidades. Isso não significa que estamos presos, que somos definidos, que estamos limitados apenas a isso. Cada momento há novas escolhas, novas direções, novas versões de nós mesmos surgindo. Mas é preciso estar presente para poder escolher, porque só aqui, nessa vida imperfeita e limitada, que eu posso escolher e agir. E se você pudesse viver qualquer vida, por que será que talvez escolheria viver outra e não essa? Cada vida alternativa que a Nora vive é uma versão diferente dela, mas nenhuma é completa sozinha. Isso me faz refletir que a gente costuma definir de forma muito rígida: eu sou assim, eu não sirvo para isso, isso não é para mim. E o livro mostra que somos muito mais fluidos do que imaginamos. A identidade, ela não é um ponto final, mas ela é um processo. E talvez a maior liberdade seja a gente aceitar que estamos sempre em construção. Ele ainda nos lembra que não existe uma missão única para a nossa vida, um destino grandioso e obrigatório para cada um de nós. E isso, para mim, é profundamente reconfortante. Porque vivemos sobre uma pressão absurda sobre encontrar nosso propósito, nossa vocação, a missão de vida. Como se só existisse uma resposta certa escondida em algum lugar. E se não fôssemos isso, teríamos fracassado. O sentido da vida no livro parece nas pequenas coisas, nos vínculos, nos detalhes, nas experiências de estar viva. Uma conversa genuína, um livro que te toca, a sensação de sol na pele, um ato de gentileza inesperada. Isso quebra aquela pressão de precisar ser algo extraordinário o tempo todo. Talvez viver bem não seja sobre acertar tudo, mas sobre participar, sobre permanecer, sobre continuar escolhendo mesmo com medo, sobre cuidar do que está ao alcance hoje, mas aceitar a própria vida passa inevitavelmente por aceitar essas perdas simbólicas.
Não dá pra ter tudo. Não dá pra viver todas as possibilidades, não dá pra ter todos os talentos, seguir todos os caminhos, amar todas as pessoas, morar em todos os lugares. E tá tudo bem. O livro ensina que aceitar não é desistir. É parar de brigar com o passado para finalmente habitar apenas o presente. É escolher que uma vida e se comprometer a ela. Nora descobre que, apesar das vidas mais perfeitas que ela desenhou no papel, era na sua vida medíocre, como que ela julgava ser medíocre, né? Como dar aulas de piano, ter um gato, morar em uma cidade, era exatamente isso que fazia a vida dela ter significado. Então eu pergunto para vocês, será que não estamos todos já vivendo a nossa biblioteca de possibilidades disfarçada de uma vida comum? Será que o extraordinário que procuramos não está justamente em aceitar e habitar plenamente o ordinário que já vivemos? Porque no final, viver não é sobre acertar, é sobre permanecer, é sobre escolher ficar e ver o que acontece depois. É sobre abrir os olhos em uma manhã e decidir que vale a pena tentar de novo. Se você não me segue aqui no Spotify ou é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso agora, assim você não perde nenhum vídeo. E se você gostou desse episódio, não deixa de compartilhar comigo, lá no meu Instagram Vivendo com Victoria. Obrigada por mais essa jornada juntos. E até a próxima!